Esse momento em que nós estamos aqui, talvez possa te fazer lembrar dos tempos em que você, há muitos anos, trouxe no teu coração histórias, lembranças, sonhos, promessas. Eu quero dizer para você que neste dia, o nosso Deus está te convidando a você se lembrar de quando você era criança, de quando você, na simplicidade da vida, brincava na rua, a bola com os seus amigos. Você, mulher, brincava de boneca com as suas amigas. E já pequenininho, imaginava como poderia ser a vida. Quantas vezes a gente, quando criança, a gente quis crescer e não víamos a hora de completar 18 anos. Não foi assim? E aí a gente descobriu que com 18 anos a gente estava errado. A gente quer voltar a ser criança de novo. Mas existem sonhos, existem situações na nossa vida que Deus colocou e que a gente nunca esqueceu. E eu sei que você passou por tribulações. Eu tenho certeza que você passou por vales. E ao longo desses anos na sua vida, muita coisa que você pensou lá atrás foi ficando. Mas existem sonhos, existem planos que ficaram também enraizados no coração de Deus. E todas as vezes que Deus pensa em você, Ele se lembra dos sonhos que Ele plantou no teu coração. Ao olhar para vocês que estão aqui, e ao mesmo tempo para você que está nos acompanhando pela TV e também pelas redes sociais, a palavra que o Senhor coloca no meu coração é: todas as vezes que eu olho para você, eu me lembro daquilo que eu te fiz sonhar. Enquanto nós vamos cantando mais uma vez o refrão dessa canção, vai se sentando e tome posse dessa palavra. É uma palavra simples, porém a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a nossa vida. A palavra de Deus, ela é capaz de mudar a nossa história. Por isso, Deus, eu te peço nesse momento que o anjo que acompanhou Jacó, que o anjo que encontrou José, Senhor, no meio dos campos, que o anjo, Deus, que lutou contra o dragão e a serpente, sonhando também ele, para que a tua encarnação se acontecesse nesse mundo, que o anjo que desceu do céu, enviado por Deus para cuidar de nós, desde o momento da nossa concepção, a quem nós chamamos de anjo da guarda, nos lembre das promessas, nos lembre dos sonhos de Deus na nossa vida. José tinha 17 anos e ele apacentava o rebanho de seus irmãos. Ele era jovem e com os filhos de Bala e Zelfa, mulher de seu pai, José contou ao pai o mal deles que eles diziam. Jacó amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, e por causa disso o odiaram, e se tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Ora, então José teve um sonho, e contou aos seus irmãos, que o odiaram ainda mais. Então ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos peixes rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Repita comigo: e eles os odiaram ainda mais por causa de seus sonhos. Palavra do Senhor. Amados, a história de José, a história desse menino, é uma das histórias mais impressionantes da Sagrada Escritura. Ela é uma prefiguração também daquilo que Jesus viria a ser. Ela é a história de alguém que foi odiado pelos seus irmãos. José
ele é o penúltimo filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e ele é o penúltimo filho, fruto de uma oração de uma mãe que não podia ter filhos, Raquel. E a oração que Raquel fez a Deus foi pedindo para que o Senhor pudesse honrá-la na presença de todos os seus inimigos, dando-lhe um filho, porque naquele tempo, uma mulher que não tinha filhos, ela era considerada de alguma forma amaldiçoada, além de ser também excluída da sociedade. Então José é a resposta, ele é a oração de uma mãe aflita, de uma mulher aflita. E nós aprendemos com a Sagrada Escritura, nós aprendemos também com a tradição da igreja, que todo sofrimento, que toda dor que nós possamos passar na vida, que todos os vales que possamos viver, se nós perseverarmos, iremos superar e iremos colher frutos. De toda dor nasce uma promessa. De toda perseverança na fé, nasce a bênção. E de fato José, ele é esse menino que veio para poder consolar sua mãe. Logo em seguida, a sua mãe vai ficar grávida mais uma vez de Benjamim, que significa filho da minha dor, que seu pai depois muda. O Senhor consolou a minha dor. Nós vamos ver aqui essa realidade de que na vida de Raquel e na vida de José, a dor foi sempre muito presente. E eu não sei se na sua história, eu não sei se você que está me acompanhando aqui nesse momento, nesse Louvemos o Senhor, na sua vida você passou por dores, na sua vida você passou por situações também difíceis, mas eu quero que você se recorde de todas as vezes, naqueles momentos mais simples da vida, que ficou marcado na tua memória, não somente os traumas, mas também aquilo que forjou o teu caráter. Deus, ele estava com você. E José, ele então tem um sonho. Ele era um menino, tinha 17 anos, adolescente, e adolescente muitas vezes é tido como alguém que viaja, que pensa demais, que sonha demais, mas não tem os pés no chão. Mas ele que era um homem, um menino, que como seu pai era íntimo de Deus, teve um sonho que se tornou profecia. Ele viu os feixes se prostrar diante dos seus feixes, os feixes dos seus irmãos se inclinar diante do feixe dele. Essa palavra representa que aquilo que era o alimento, de alguma forma também, os feixes de trigo, que é o pão, se prostrava diante do feixe daquela criança. E os seus irmãos, por causa de seus sonhos, começaram a odiar José, a falar mal de José, e a não querer mais falar com ele amigavelmente. Já aconteceu com você? De você ter tido um sonho no teu coração, concebido um projeto, e você vai contar para alguém, e dependendo da pessoa que você conta, as pessoas começam a rir de você, as pessoas começam a olhar para você com um olhar de desconfiança. E aí quando você talvez conquista aquilo, as pessoas começam a dizer, mas quem? Mas como assim? Você que cresceu com a gente, você que eu conheço, como assim você conseguiu a sua casa? Como assim você conseguiu comprar teu carro? Como assim você conseguiu? Já aconteceu com vocês? Ou é só comigo? Mas aí que está a história. José sofreu perseguições porque ele contou os sonhos dele na hora errada e para as pessoas erradas. Aquilo que Deus tem plantado no teu coração, a primeira pessoa a saber e precisa de saber, não são, de forma alguma, o seu vizinho, a sua melhor amiga. Mas a primeira pessoa que precisa de saber dos teus sonhos é o próprio Deus. Quando nós gestamos os nossos sonhos dentro de Deus, saiba que na terra do coração fértil do coração de Jesus, regado pelo seu sangue, vai ter consistência. José vai ser odiado pelos seus irmãos a tal ponto, você já conhece a história, que um dia ele vai procurar os seus irmãos, e os seus irmãos se organizam para jogá-lo e jogam dentro de uma fossa, dentro de um buraco, com o desejo de fazê-lo morrer. Vendem ele como escravo. E um menino que era livre, o menino que andava com uma capa que recebeu de seu pai, a capa da unção de Jacó,
a promessa de ter um Deus que caminharia com ele todos os dias. Jacó que sai de casa perdido, somente com a roupa do corpo, e encontra com o Senhor em Padã Arã, e quando ele encontra com Deus em Padã Arã, meus amigos, ele já querendo morrer, o Senhor desce do céu, porque quem tem promessa, repete comigo assim, quem tem promessa, faz Deus se levantar do trono, e se fazer presente na terra, dentro do meu quarto. Jacó está só com a roupa do corpo, pai de José, muitos anos antes. E ele está tão cansado, que ele pega uma pedra e faz de travesseiro. Quem é que consegue dormir com a cabeça em cima de uma pedra? Só quem está muito cansado, né? E roncou ainda. E a palavra diz que ele teve um sonho, que ele viu uma escada que descia dos céus, e os anjos que subiam e desciam. E ele ficou impressionado com a escada dos anjos que subiam e desciam. Enquanto ele está olhando aqui para a escada, ó, quando ele olha, ele faz assim. A palavra diz para nós que Deus em pessoa se coloca diante de Jacó e diz para ele assim, Jacó, eu sou o Deus do teu pai Isaac, eu sou o Deus do teu pai Abraão, e se você quiser, eu vou andar com você, eu vou caminhar com você, eu vou aonde você for, como eu estive com eles. Jacó naquele dia, chama aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Então quando José começa a contar a história de que ele sonhou, Jacó entende, porque também ele é um homem dos sonhos. Então de fato, aqui nós vamos enxergar algo muito importante. José vai ter que passar pelo processo, o processo de forjar o caráter, para que seja alguém segundo o coração de Deus. O menino que era livre, agora é amarrado como um animal, e arrastado pelo deserto da Judéia, e levado até o Egito, e quando ele é levado ao Egito, colocado, encarcerado dentro de uma prisão. Isso nos faz lembrar alguma coisa? Isso não te faz lembrar os nossos antepassados, que foram arrastados da África para cá, e que foram trazidos aqui, acorrentados? Eu sou descendente de angolano, meu bisavô era filho de escravos. E na minha casa, até hoje, a gente tem algumas palavras que a gente usa, que é ligada a Lubango, na Angola. Nós temos tradições africanas em casa, ligadas a isso. E nós sabemos que nossos antepassados, eles não eram pessoas comuns, mas eram chefes nobres do reino ali do Congo. E vieram como escravos. Agora você imagina a cena, presta atenção comigo. Porque muitas vezes nós fazemos essa pergunta, por que Deus coloca sonhos na nossa vida? E no final das contas, a gente acaba numa prisão, sendo muitas vezes vilipendiado pelas pessoas. Será que o Senhor nos abandonou? Não é essa pergunta que às vezes a gente faz? Já aconteceu com você quando você chegou e entrou naquela dívida terrível, não conseguia pagar o aluguel, trabalhou o mês inteiro, foi honesto, e entrou em dívida porque emprestou para alguém. Quem aqui já entrou em dívida emprestando dinheiro para alguém aqui? Tem alguém aqui que fez isso já? Todo mundo já se lascou uma vez na vida, né? Mas é muito interessante. E aí a gente recebe, qual que vai ser o primeiro conselho que a gente vai receber? Não seja bom demais. Para de ser besta. As pessoas não estão nem aí para você. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Ninguém nessa terra que foi bom, foi esquecido pelo Senhor. Você pode até ser passado para trás, mas se você for bom, você se assemelha àquele que é o único bom. Só Deus é bom, vai dizer Jesus, que está nos céus. E às vezes, mesmo quando ficou privado em casa, quando você passou por privações, você foi resposta de Deus para a oração de alguém. Quando o padre Eduardo saiu lá dos Estados Unidos, veio para cá para o Brasil, esse doido que saiu da terra dele, veio aqui para o país nosso. Quantas coisas passam na cabeça do senhor, né, padre? Quantas vezes, para poder sustentar isso aqui, teve que perguntar para o Senhor, ó, isso aqui é um sonho, isso é seu, não é meu.
Mas aquilo que conta na nossa vida é a disponibilidade que nós temos de poder de fato ser de Deus. José é levado ao Egito amarrado. Depois ali ele vai governar a casa de Potifar, é acusado de uma coisa terrível, de ter tentado abusar da esposa do seu chefe, que depois o joga numa prisão, é esquecido 2 anos na prisão, interpreta os sonhos daquelas pessoas que estavam ali, e é esquecido mais uma vez, até que o maior homem do Egito, o homem mais poderoso da terra, não consegue interpretar os seus próprios sonhos. E ele manda chamar aquele menino, prisioneiro, abandonado, jogado dentro daquele buraco. Sabe qual que é o segredo de José? Em todos os momentos da sua vida, desde que ele foi jogado no poço, na cisterna no deserto, desde quando ele foi arrastado pelo deserto pelos madianitas, pelos ismaelitas, desde quando ele foi colocado na casa de Potifar e saiu dali acorrentado de novo, desde quando ele apanhava na prisão, o segredo foi que ele não se esqueceu, que mesmo quando todos viram as costas para você, o Deus que não tira os olhos da tua vida, não se esqueceu de ti. E essa é a certeza daqueles que vivem pela fé. Porque todos podem nos dizer, as vozes contrárias podem falar, você não consegue, você não poderá mais, mas existe algo que na nossa igreja Deus deixou para nos lembrar em todos os momentos. Os santos sacramentos, a vida sacramental, aonde você entra na Santa Missa e Jesus que se entrega na Eucaristia com o pão partido, para te ensinar que mesmo quando você ficou sozinho, Ele não deixou de querer viver dentro de você. As lágrimas às vezes caem, às vezes a gente pode desistir, e a gente vai precisar de alguém que nos levante e nos recorde da promessa de Deus. Eu quero contar uma história para você que aconteceu comigo. Uma vez, há muito tempo atrás, quando eu era moleque, eu tinha meus 10 anos, eu tinha assistido um filme de uns missionários que foram para a China evangelizar. E desde menino, eu tinha um desejo de poder evangelizar na China. Mas isso era um desejo, um sonho no meu coração, que eu não sabia interpretar ainda que era um sonho de Deus. Passou-se os anos, logo com a idade de 22 anos, missionário na comunidade que faço parte, na Aliança, fui enviado em missão para Portugal. Fiquei 15 anos fora do Brasil. E eu me lembro que eu me recordei de quando eu tinha 10 anos, eu tinha assistido aquele filme. Na verdade, era um filme de Francisco Xavier, que desejou evangelizar a China. Mas eu comecei a rezar, inventei uma novena para o anjo guardião da Ásia e o anjo guardião da China. Em menos de 4 dias, recebo uma ligação. E nessa ligação, era um sacerdote que tinha visto o meu testemunho na Polônia, que era missionário em Taiwan, na China, pedindo para que eu pudesse ir para pregar um retiro lá. E veja, mais de quase 20 anos depois, eu entro dentro do avião para poder ir para a China. Veja que interessante. Quando eu entro no avião, todo feliz, menino ainda, finalmente eu estou indo para a China, para poder levar o Evangelho, com um coração ardente. Você vai dar risada agora, hein? Eu sento no avião, sentei no avião. Quando o avião pega voo, eu começo a sentir um cheiro, gente. Mais um fedor dentro do avião. Mais um fedor dentro do avião. Eu falei, gente, de onde está vindo esse cheiro? Não é possível que está vindo do banheiro? Quando eu olhei, do lado aqui, tinha uma mãe que tinha trocado a criança, que fez o número 2, fez cocô, fez um hambúrguer, né? E a criatura, em vez de jogar no lixo, colocou debaixo da cadeira dela, bem do meu lado. E aquilo foi curtindo, e foi ficando aquele cheiro, Pensa, 14 horas de viagem, eu não conseguia falar uma palavra,
morrendo de vergonha. Sabe quando tem aquela situação que você tem vergonha de falar para a pessoa, que você fica constrangido de falar? Um exemplo, você está dentro do ônibus, lá no circular, lá, ó. Aí vai apertando, você vai ficando apertado, vai apertando de novo, você vai ficando apertado. Até um certo momento você está com a cabeça debaixo do sovaco do fulano. Não é assim? E está um fedor da desgrama ali de sovaco. Aí você fica constrangido de falar para a pessoa, filho, passa um desodorante. Quando tinha amigo secreto, né? Os amigos secretos da escola, às vezes dava desodorante para a pessoa falava, você está me tirando? Tá? Por que você está me dando desodorante? Não era assim? Então eu fiquei com vergonha de falar para a mulher. E durante toda aquela viagem, quando eu cheguei em Hong Kong, para poder fazer a missão, fui parado pela polícia, porque eles queriam saber por que eu estava indo lá, e de fato estava indo pregar o encontro. Mas durante toda aquela viagem, feliz e sozinho, mesmo sentindo aquele cheiro, o Senhor me lembrou. Rafael, lembre-se do que você é. Você é pior do que isso daí, ó. Seus pecados fedem mais do que isso daí. Mas eu não deixei de sonhar com você. Eu te trouxe à China, porque você, quando tinha 10 anos, quis estar aqui. Então, eu lembro que nós estávamos pregando, naquele momento, eu estava contando o meu testemunho, pregando na igreja, a igreja lotada, cheia, porque em Taiwan não é a igreja, não é ainda a igreja clandestina, é a igreja escondida, lá é um pouco mais ocidental. Enquanto eu estou pregando, se colocou o Santíssimo Sacramento, nós começamos a adorar Jesus. Enquanto nós adorávamos Jesus, o Senhor colocou no nosso coração que Ele estava curando uma pessoa. Então, eu fui levado a proclamar essa palavra. O sacerdote, que era o pároco, que acolheu a missão ali, não o pároco que chamou, ele detestava a renovação carismática católica e os carismas. Ele falava muito mal de tudo, dominicano, né? A tal ponto, então, que no momento da adoração, a palavra de ciência foi essa. O Senhor Jesus está curando um homem aqui, que quando era criança sofreu um acidente, e ele perdeu a audição do seu ouvido esquerdo, ele não escuta. O seu tímpano foi perfurado, e essa é a visão que o Senhor me dava, e ele não escuta mais. E o Senhor está te curando agora. E a gente viu, eu vi que o padre estava saindo na porta, ele parou e voltou, falando que precisava conversar comigo. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou tomar uma bronca, porque o homem não gosta de carisma, como é que eu vou fazer? Ele pegou o microfone e falei, pronto, agora acabou o retiro. Pegou o microfone e disse assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não acredito nessas coisas não, viu? Mas enquanto eu estava saindo na porta e vocês falaram que Deus estava curando uma pessoa do ouvido, o meu ouvido, eu escutei um estralo, porque eu sou esse menino. Desde os meus 6 anos de idade, eu perdi totalmente a audição do ouvido esquerdo, e agora eu voltei a escutar de novo. E Deus curou aquele homem, curou aquele sacerdote, que hoje realiza missas de cura em toda a ilha de Taiwan. E através da vida daquele homem, muitas almas estão sendo curadas. Mas qual que é a lembrança? A fralda. Lembre-se da fralda. Não é você. Porque quando você deixa Deus sonhar na tua vida, quando Deus desce do céu, para poder sentar com você, como sentou com José, para poder falar com você, como muitas vezes eu sei que falou. E se você está aqui hoje, aqui na século 21, se você está nos acompanhando, é porque talvez você tenha a certeza, a coragem de acreditar de que Deus é capaz de realizar o impossível na tua vida. E mesmo quando todos começarem a dizer ao contrário, se você tiver a coragem de escutar a voz daquele que acredita em você, daquele que sonha com você. Nós conhecemos o final da história de José. José foi chamado por Faraó e se tornou o governador do Egito, e os seus irmãos, que não tinham mais o que comer, agora vieram para ser sustentado por José. A palavra que o Senhor me pede de entregar para você hoje que nos assiste, para você que está aqui hoje, para você casal, para você mulher,
para você que está sonhando em construir uma família. A palavra que o Senhor me pede de te entregar é: não deixe que os teus sonhos sejam jogados ao ilhéus. Conte para mim. Vamos sentar à mesa. Vamos conversar. Vamos sonhar juntos. Vamos construir a casa. É por isso que o salmista diz que de nada adianta o construtor construir a casa se o Senhor não edifica os fundamentos. Faça com que o Senhor seja real na tua vida. Deixa com que Ele possa manifestar a sua presença no teu coração. Outra coisa que nós podemos aprender através dessa palavra é que José, ele não deixou, mesmo diante das situações da sua vida, de ser uma pessoa boa, de ser alguém que tinha compaixão, de ser alguém que acreditava nas mudanças das pessoas. Existem pessoas que feriram você, e que talvez você faz muito tempo que não fala com elas, e até não é muito, até de alguma forma é saudável ter uma certa distância de quem a gente sabe que tem um relacionamento tóxico. Porém, todavia, entretanto, o teu coração e o meu coração, nosso coração, precisa de se assemelhar ao coração do Senhor, que é capaz de sentir compaixão e perdoar e abençoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos amaldiçoam. Eu quero pedir para que você nesse momento fique de pé. E você que nos acompanha nesse momento, por essa pregação, nas redes sociais, eu quero que você nesse momento feche seus olhos se você puder. Eu quero que você pense em todas as pessoas que te desejaram dentro de um buraco. Eu quero que você nesse momento abençoe todos aqueles que não acreditaram no teu ministério, que não acreditaram nos talentos que Deus colocou nas tuas mãos, das pessoas que falaram que não é bem assim, quem é você para poder sonhar tão alto? Para aqueles que desacreditaram, falaram mal de você, e que feriu a tua alma, que machucou o teu coração, por causa também de uma opção da tua vida, te excluíram da vida delas. Amigos que você comia com eles do mesmo feijão, irmãos que você partilhava da mesma vida e hoje viraram as costas para você, talvez porque você se perdeu, talvez porque você deixou de ir ao seu grupo de oração, talvez porque você deixou de fazer aquilo que fazia antes. Mas hoje eu quero lhe dizer e trazer essa palavra que é capaz de mudar a tua vida. Não importa aquilo que aconteceu, não importa as palavras que pronunciaram sobre você, o Senhor olha para você agora. O teu Deus olha para você e te lembra do tempo de infância, do tempo das penúrias, do tempo em que você fazia os carrinhos para brincar em casa com sabugo de milho, porque não tinha dinheiro nem para comprar aquele carrinho de plástico que era tão caro. Lembra de quando muitas vezes, passando por vales, por provações, até mesmo por dificuldades, você perguntou para Deus: cadê o Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? E tem pessoas que estão aqui hoje desempregadas, pessoas que estão aqui hoje que foram excluídas do meio aonde viviam, mas Deus te trouxe aqui para te lembrar que no céu, agora, nesse momento, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se sentaram para falar de você, para falar sobre a tua vida. O teu anjo da guarda prostrado diante do trono de Deus agora fala para Deus: Senhor, lembra da promessa, lembra dos sonhos que o Senhor plantou no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Coloca a mão no seu coração.
Espírito Santo de Deus, batiza esses teus filhos e dê a eles, Senhor, a força, a coragem, a fortaleza diante do sofrimento, a constância, a perseverança diante da meta. Que o teu Espírito, Senhor, caia nesse lugar, nesse momento, como um rio, como uma cachoeira, transbordando o nosso coração de confiança e alegria. Abre os teus braços e vai dizendo para o Espírito Santo de Deus: Senhor, eu quero, eu desejo, eu necessito da tua presença na minha vida. Eu quero, Espírito Santo, que nos lugares aonde fiquei só, nos lugares aonde fiquei vazio, nos lugares aonde não tinha mais força, que a tua água, que o teu fogo, que a tua presença invada o meu coração nesse momento. E que esse lugar seja cheio da glória, do peso, da presença daquele que não desiste, que não desistiu de você, daquele que olha para você e acredita, porque foi Ele que te formou no ventre da tua mãe, foi Ele que teceu você, foi Ele que te formou, te modelou, e está dizendo para você: eu acredito nos teus sonhos, eu acredito naquilo que você tem. Recebe com toda a autoridade, recebe em nome de Jesus agora, o céu que olha pela tua vida